Glória a Deus, aleluia. Deus fiel, Deus maravilhoso. Amém. 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 Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe nossa vida, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu ia falar amém até todo mundo levantar. Levantei a mão. A Bíblia diz que quando Eu vou levantar e vou de pé. Quando o Senhor vai falar com o povo, Deus vai falar com a humanidade conosco, que devemos colocar de pé, né? Como lá no livro de Ezequiel, Jeremias, o anjo, a primeira coisa que ele pede é: põe-se de pé, que eu vou falar contigo. E quando a palavra está sendo ministrada, assim, já é de costume, a gente pega esse costume, mas uma prática muito boa, porque quando alguém importante vai falar, nós temos que dar honra. Se fosse um veredito de um rei, de uma civilização, os seus súditos primeiros teriam que se prostrar, adorar o rei e levantar e colocar-se de pé. Mas como aqui o único rei digno de toda a honra e toda a glória está no céu e também presente visivelmente, nós temos o costume de se prontificar de pé quando o veredito, o anúncio é dado. Aleluia, à nação. E diz o Senhor nesta noite, por intermédio do livro de Gênesis, capítulo número 12, versículo 1 a seguir: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Enfrentar-te-ei uma grande nação, edificar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoados aqueles que te abençoam, e amaldiçoado os que te amaldiçoam. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor havia dito, e foi Ló com ele, e era Abraão a idade de 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, te louvo, Senhor Deus, por essa oportunidade mais de estar aqui diante da tua palavra, Senhor. Ó Deus, confesso, Senhor Deus Santo, que estamos, Senhor Deus querido, eu dependente, ó Deus, da tua palavra, da tua perfeição. Que a boca seja minha, Senhor, mas o falar seja do Senhor. Ó Deus, que esta palavra venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorifique-se se sentando ao Glória a Jesus. Deus. Aleluia a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia.
Meus amados e queridos irmãos, amada igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que aqui nessa noite faz presente diante de um dia domingo, aonde o Senhor Deus preparou este culto para famílias estarem aqui assentados, ouvindo acerca da palavra do Senhor, dos feitos veredictos do Senhor, para aumentar-te a fé, para engrandecer, aleluia, as pedrinhas da sua coroa, aleluia, como sinal de obediência, estando na casa do Senhor. Não, a Bíblia diz: não fazer isso como muitos fazem, deixando a casa do Senhor por qualquer coisa. Não abandoneis a casa do Senhor, pois isso me faz mal. Quando a gente abandona a casa do Senhor, grandes coisas, retaliações vêm sobre a nossa vida. Nós sabemos que, eu sei, melhor dizendo, que já passei por isso, e falo que não quero ter outras mais experiências fora da casa do Senhor, fora do corpo de Cristo, aonde aquele que está fora do corpo de Cristo, ele não anda segundo o curso da cabeça que é Jesus Cristo, mas anda sobre o seu próprio entendimento. E nessa noite, o privilégio e honra de estar diante do Senhor, que a pessoa mais importante que está aqui não é sua esposa, não é seu esposo, não é o pastor, não é ninguém. A pessoa mais importante que está neste lugar se chama Jesus Cristo, digno de honra e de glória, de louvor e adoração. Nessa noite, Deus falará conosco por intermédio deste texto, onde eu quero falar com os irmãos presentes. Aleluia, Deus. Um livro na qual se damos a base como princípio das coisas. Eu falo que o livro de Gênesis, primeiro, ele é composto em duas partes. A primeira parte vem do 1 até o 11, aonde Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, vai descrever a origem do homem. E do 12 até os 50, Deus vai falar acerca dos patriarcas, acerca daqueles que deram início a tudo, que deram-se origens a uma comunhão nova com Deus e a humanidade. A Bíblia vai relatar do capítulo 1 até o 11 a criação de Deus, a criação do homem, a criação da terra, a criação do mar, a criação da luz, a criação de todos os elementos viventes sobre essa terra. Deus vai criar todas as coisas. E ali, até o 11, é Deus criando, Deus fazendo, Deus colocando cada coisa no seu lugar. É Deus, aleluia, dando ordem para o mar nos seus limites. É Deus dando ordem aos satélites naturais que ficam em órbita da Terra, como lua, estrelas e outros astros mais. Deus vai equilibrando e criando todas as coisas a serem formadas basicamente de início. E vai dizer para a terra: terra, produza do orvalho, da relva, todas as espécies de plantas, tanto elas frutíferas, como elas alimentícias, como elas medicinais, todas quantas existem neste mundo. A terra vai ficar incumbida
de gerar dela, aleluia, todas essas vegetações, todas essas coisas. A terra ela vai ser incumbida também de purificar a água, de separar a água doce da água salgada. Aleluia. Só existe água doce para nós podermos matar a nossa sede por intermédio do filtro que faz a terra das águas que vem do mar. Então a quantidade salina é praticamente zero quando chega até o nosso bolso, ou até a nossa caixa, ou até os nossos rios, porque ali vai formar um lençol freático de águas cristalinas, águas do subsolo, águas, algumas que vão brotar, aleluia, da terra para fora. E esse primeiro período, Deus relata a criação, nessa separação que eu faço a minha analogia sobre o livro de Gênesis, é dessa forma. E quando começamos no capítulo 12, na qual nós lemos a seguir, nós encontramos uma nova etapa. Deus tratando com o povo, uma nação que ali já existia. A Bíblia vai dizer de um certo homem, aleluia, Aleluia, Deus. chamado Abraão, ou primeiramente Abrão, aleluia. Glória a Deus. Abraão, aleluia. Vou falar da forma dos irmãos entender que Abrão, ele era ali descendente de uma cidade, a cidade de Uz dos Caldeus. A Bíblia vai dizer que esta cidade era uma cidade grande, uma cidade já próspera, uma cidade tecnológica, uma cidade aonde já existia ciências, já existia ali muitas coisas criadas e um número bem grande de pessoas. E ali ao redor daquela cidade de Uz dos Caldeus, aleluia, perto do rio Eufrates, que é localizado ali na Mesopotâmia, que hoje é o mesmo Iraque, né? Nós vimos ali na televisão, nos mapas. E ali ao redor ali, as pessoas também tinham seus vilarejos, as suas tribos. E ali, num daqueles vilarejos, daquelas tribos, ali tinha um homem chamado Abrão, que mais tarde Deus vai mudar o nome dele para Abraão, por causa de uma simples coisa que Deus vai fazer e propor a Abraão. O Senhor vai dizer, vai aparecer a Abraão, como o texto diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai do meio, sai da tua terra e do meio da tua parentela, da casa do seu pai, Glória a Deus. para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele chega ali até Abraão. A Bíblia não vai falar sobre os pais de Abraão, as origens dos pais de Abraão, os avós de Abraão, aleluia. Aleluia. A Bíblia não vai falar, aleluia, como eles viviam, mas a Bíblia vai dar-nos ideia que eles viviam ali todos em um lugar, uma aldeia, um lugar ali, uma tribo, todos juntos, como parentes. Até hoje nós vemos como de costumes, para quem vai em um vilarejo, ali um exemplo como Lagoa ali, todo mundo que mora ali ao redor é
tempos também, todos que moravam ali, ao redor daquele lugar, ali perto do rio Eufrates, um rio muito grande, um dos maiores rios, um rio da promessa de Deus, um rio dos sinais da volta de Jesus, um rio onde era fundamental para a cultura daquela época e um rio onde abastecia as necessidades da cidade de Uz. E ali, este homem chamado Abrão vive ali em sua vida plena, vive ali de modo agradável ao Senhor, um homem sincero, um homem reto, um homem que tinha ali os seus costumes, tinha ali o modo de adorar o Senhor, um homem na qual adorava somente o Criador, porque também naquela época, já bem no início, não existia tanta idolatria como nos dias decorrentes, ou nos dias de hoje. Aleluia. E ali aquele homem era íntegro, era reto, sincero diante de Deus, fazia tudo quanto agradava aos olhos do Senhor. Mas um dia o Senhor, aleluia, vai ver ele no estado que ele estava, vivendo uma terra, um lugar aonde o propósito de Deus estava ali debaixo dos panos. O propósito de Deus não tinha se cumprido na vida dele. O Senhor vai aparecer para ele e diz: Abraão, larga a tua terra, larga a tua família, larga tudo. Aleluia. E Abraão, aleluia, ele vai largar-se tudo. Aleluia. Deus manda Abraão largar, sair, romper, cortar laços, cortar alianças. Aleluia. Não somente com a família. Quando fala terra, aleluia, fala da terra física e fala de nós mesmos. Corta os laços passados. Começa uma nova etapa da sua vida. Abraão vai crer na palavra do Senhor, vai ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor tinha muito de costume naquela época falar com o teu povo, falava com os teus profetas. Aleluia. E Abraão começa ali a obedecer a palavra do Senhor. Ele se prontifica, aleluia, e vai sair, vai arrumar, aleluia, suas coisas, para sair daquela terra em sinal de obediência ao Senhor. E todos quanto sabiam quanto Abraão era sincero, reto, justo, que tinha uma intimidade com o Senhor, aleluia, como o seu primo, o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que Ló, aleluia, e Abraão tomou Sarai e seu sobrinho Ló, filho do teu irmão, e os teus bens adquiridos, e seguiram. Aleluia. Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Logo dele ter aceitado, obedecido a palavra, Deus vai, de modo ali, expressar para ele uma promessa depois da obediência dele. Porque sempre depois da obediência do homem, Deus tem algo para oferecer, Deus tem algo para prometer, Deus tem algo para poder entregar àqueles que obedecem, ouvem, sem murmurar a voz do Senhor. Aleluia. O Senhor vai oferecer a ele a promessa: eis que eu te farei
uma grande nação. Abençoar-te-ei, aleluia, engrandecerei o teu nome, e tu serás bênção, aleluia. Quando Abraão, aleluia, obedece, Deus mostra para ele o sincero, aleluia, agradecimento, com bênçãos, com vitórias, com maravilhas, aleluia. Vai fazer o nome dele grande, vai fazer o nome dele um homem próspero, rico, aleluia. Vai lhe dar uma esposa de nome Sarai, que depois convertendo-se vai ser Sara, aleluia. E vai fazer uma promessa a Abraão no seu velhar, nos seus 60 a 70 anos, a promessa de ter um filho, aleluia. Porque só se constitui uma grande nação, aleluia, saindo, aleluia, dele uma descendência pura. Deus queria fazer uma nação pura, uma nação santa, um povo, aleluia, que seria voltado para ele, da mesma forma que Abraão era. Mas acontece que Sara já era velha. Sara tinha em torno de 60 anos. Sara ali não tinha ali mais o prazer conjugal com seu esposo. Sara já não era mais fértil. Sara já não, aleluia, falando no linguajar de hoje, aleluia, Sara já não mais produzia hormônios suficientes para gerar filhos. Então, como Abraão já velho, aleluia, não tinha aquela atração, aleluia, de encher a casa como um jovem que tem mais forças, tem mais vigor. E Deus vai aparecer para Abraão e dizer para ele: Abraão, tu serás pai de muitas nações. Ou seja, ele também vai dar e prometer para ele um filho, aonde seria ali a sua descendência. Sara, num cômodo da casa, vai ouvir Deus conversando com Abraão, vai escutar, aleluia, as promessas que Deus estava colocando sobre a vida, sobre as mãos de Abraão. E vai se ouvir um riso de Sara. Sara ri quando vê Deus, aleluia, prometendo para um homem velho, aleluia, que ele seria próspero, que ele seria rico, que ele teria sucessores e mais sucessores, seria pai das nações, aleluia. O anjo vai perguntar: por que ri, mulher? Aleluia. Glória a Deus. Penso eu que aquela mulher vai falar com Deus, com o anjo ali, com Deus. Será que o Senhor não está ungindo? O Senhor não está escolhendo a família errada, Senhor? Porque eu sou velha, aleluia, não posso mais gerar filhos. Abraão tampouco. A Bíblia vai dizer que o texto na qual nós lemos que Abraão, aleluia, já passava ali dos seus 75 anos quando saiu de Irã. Ou seja, um pouco antes, talvez ele tenha uns 70 anos, aleluia. Como pode, aleluia, dois velhos gerar filhos, dois velhos gerar uma nação, aleluia? Sara, ela vai duvidar, aleluia, de Deus, porque ela via pela racionalidade humana, pela forma humana, pelos princípios humanos que, aleluia, ela não poderia gerar, pela lógica, pela estatística, pelo exemplo, pela
com Abraão, aleluia, vai seguir, aleluia, a nós. Sabe por quê, aleluia? Tem muitas pessoas que veem, aleluia, a nossa intimidade, veem o nosso caráter, aleluia, no nosso meio. Muitas e muitas pessoas também desacreditam, aleluia, desacreditam no nosso chamado, aleluia. Muitas pessoas, aleluia, nos julgam, aleluia, pelo nosso estado, pela promessa que Deus nos faz. Mas ali Ló acreditava, aleluia, que Deus era com Abraão e que seria com ele também, aleluia. Eles vão sair da cidade de Ur dos Caldeus, aleluia, para o lugar que o Senhor havia de mostrar, aleluia. E tantas pessoas que não acreditam no chamado do homem. Quantos e quantos desacreditaram no meu chamado, no seu chamado? Sabe por quê? Porque o chamado dói. O chamado não é fácil, aleluia. O chamado não é só mar de rosas. O chamado não é só viver o presente, aleluia. O chamado é quando o Senhor se apresenta ao homem e pede para ele cortar relacionamentos, aleluia, largar sua parentela, largar a sua terra, largar todo o vínculo passado, para começar uma nova etapa, aleluia. E nós vamos ver, aleluia, muitos e muitos sofrendo pelo chamado, porque muitos não acreditam, aleluia, no chamado e na promessa que Deus nos deu, aleluia, e também não é obrigado a acreditar também não, aleluia. Quem é obrigado a acreditar naquilo que Deus pode fazer sobre a nossa vida? Sou eu, serei você, aleluia. Porque eles não entendem o nível de intimidade que nós temos com o céu, não entendem, aleluia, o que Deus nos dá, aleluia. Talvez não pode dar para eles, aleluia. Viva Maria Sou. Deus disse nesta noite, está dizendo, aleluia, que Ele não unge cabeça errada, Maria Sou, Decaia Sou. Que Deus, Ele tem, aleluia, os seus escolhidos, aleluia, e que no meio à obediência, Ele faz as coisas acontecer, aleluia, conforme Ele quer. Quando nós largamos a nossa racionalidade, aleluia, o nosso eu para trás, quando obedecemos a palavra do Senhor, quando nos apartamos da nossa velha vida, aleluia, ou seja, cortamos laços, rompendo, aleluia, todo e qualquer rompimento, aleluia, da nossa vida passada e começamos a viver uma vida nova. Deus nos traz sobre nós promessas, Deus nos traz sobre nós uma nova visão, Deus nos mostra o caminho a seguir, Deus nos mostra a terra para onde ir, aleluia. Ter chamado, aleluia, é sofrer, porque, aleluia, em meio ao chamado, aleluia, nós rompemos com o passado e começamos uma nova vida, aleluia, uma vida mais reta diante do Senhor, aleluia. Porque outra hora, aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que traía não trai mais, aquele, aleluia, que vivia em depressão, nem depressão não vive mais, aleluia. Romper com o passado é um sinal de obediência ao Senhor, ao chamado, porque todo aquele que tem um chamado, se ele continuar preso ao passado, não romper com a família, não largar pai, não largar mãe, não largar casa, não largar dinheiro, não largar fazenda, não largar o pecado em si lá para trás, aleluia. Ele não é capaz de prosseguir para onde o Senhor o enviará. Labas, legabaias, oh.
Eis que o Senhor enviará os teus servos, aqueles que obedecem a palavra do Senhor, para um lugar que manda leite e mel, aleluia. A Bíblia vai dizer que a Canaã celestial nos espera. Foi preparado ali um lugar, uma cidade, aleluia, para Abraão. Mais tarde, aleluia, Abraão vai viver a promessa do Senhor sobre a vida dele. Sara vai dar a luz a Isaac, aleluia. Vai fazer, aleluia, a promessa se cumprir, aleluia. Porque promessa, aleluia, ela pode cumprir-se no início, ou pode se cumprir no meio ou no fim. A promessa de Deus nos acompanha quando nós somos fiéis, obedientes, sinceros, retos diante dele, aleluia. E Abraão pôde, aleluia, desfrutar ali da promessa de Deus, ter Isaac como sua descendência, aleluia, como, aleluia, um sucessor, como também, aleluia, aquele que haveria de receber a mesma promessa que era dada ao pai, foi oferecido para Isaac, aleluia. Por isso a Bíblia vai dizer, aleluia, no livro de Gênesis, acerca dos patriarcas, aleluia, que são os nossos pais da fé. Por isso, quando nós oramos Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Isaac, Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. São os nossos patriarcas, aleluia. São aqueles que Deus constituiu para ser uma nação escolhida, para ser um povo, aleluia, separados a partir dessa linhagem, aleluia. Foi dada uma linhagem nova para as pessoas, aleluia, que realmente queria obedecer, ter um compromisso, intimidade, ter um relacionamento com Deus, aleluia. Que assim fez o Senhor, aleluia. Que Deus disse no verso 3: e abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoam. Benditos serão todas as famílias da terra. Abraão, aleluia, sai ali da sua terra, junto ali com a sua família, e todos os lugares que Abraão passava, as pessoas tinham que contender com ele. Muitos contendiam com ele por causa de terra, por causa de lugar. Abraão vivia ali, cavando poços, vivendo para lá e para cá, aleluia. E todos ali que via, aleluia, Abraão prosperar de uma maneira inexplicável, aleluia, porque ele era abençoado por Deus, invejavam-se de Abraão. E quantos lá fora, aleluia, também não inveja, aleluia, do chamado que Deus tem para a nossa vida, porque Deus nos escolheu. Muitos perguntam por que Deus escolheu ela, por que Deus escolheu ele e não me escolheu, aleluia. Porque quem Deus escolhe, aleluia, Ele escolhe, aleluia, segundo o teu querer, segundo as tuas origens, segundo a promessa, segundo a tua linhagem, segundo o teu chamado, aleluia, segundo o seu coração, segundo aquele que Deus vê que há capacidade em nós fazer alguma coisa. Pai, a sou legado, por isso muitos não creem, por isso muitos nos amaldiçoam, aleluia, não sabendo ele que nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, aleluia. Todos quantos nos amaldiçoam, igreja, aleluia, amaldiçoado será, aleluia, porque foi Deus que nos escolheu, Deus que nos fez sacerdotes,
tirar as famílias da tua terra, aqueles que você ganhou para Jesus. Tem gente que tem inveja até de uma alma que a gente ganha para Jesus. Aleluia. Às vezes a gente resgata uma alma lá fora, eles nem estão cuidando, está lá sofrendo, está lá angustiado, a gente pega para facilitar. Chega perto de nós, essa alma é minha. Foi eu que ganhei para Jesus. Por que você não vai buscar no boteco, na Cracolândia? Aleluia. Por que você não vai para o mundo afora? Aleluia. Porque nós vimos a necessidade dessa alma perdida, que não tem pastor, aleluia, que não tem rebanho, que não tem forças, aleluia. Nós somos, aleluia, diferentes, aleluia. É aquele que passa, aleluia, e cuida da ferida do próximo. Essa igreja é uma igreja, aleluia, que chega, aleluia, até os lugares mais improváveis, aleluia, para abençoar vidas, para resgatar vidas. Nosso projeto não é só no Brasil, é fora do Brasil também. Essa é uma igreja que abraça, essa é uma igreja, aleluia, que pensa, aleluia, no nosso próximo. É uma igreja de amor, é uma igreja que prega a verdade, é uma igreja que prega a palavra, aleluia. Por isso há tanta dificuldade, há muitos, aleluia, que querem só nos destruir, nos amaldiçoar, talvez até falar mal, aleluia. Mas, aleluia, diz o Senhor para eles: toma cuidado na hora que tocar na menina dos olhos do Senhor, cuidado na hora que tocar nos meus ungidos da minha igreja, aleluia. Porque eu sou Deus que faço, nova todas as coisas, sou eu Deus que abro, Deus que fecha portas, sou eu que faço viver, sou eu que faço morrer. Amasso de lavaias, e eis que esses são os meus escolhidos, aleluia. E assim partiu Abraão, como o Senhor havia dito, e foi com ele Abraão, e foi com ele Ló, e já era Abraão na idade de 75 anos, e entrou, e tomou Sarai como mulher, aleluia, e a Ló, o filho do teu irmão, e todos os bens adquiridos, aleluia. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o Calvário de Moré, e estavam ali os cananeus na terra. Então apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência te darei essa terra. E edificou ali o Senhor um altar que lhe aparecera, aleluia. Que Deus, aleluia, no lugar que o homem de Deus vai, aleluia, no homem que tem chamado, tem propósito, Deus coloca altares, aleluia, Jesus, para engrandecer o nome dele. Assim como Deus chega na cidade de Belém, nós colocamos, aleluia, um altar do Senhor nessa cidade, para aqueles que quiserem vir ouvir a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus me tirou também, como tirou Abraão do meio da parentela, do meio dos pais, dos amigos, aleluia, e me colocou para fazer a obra do Senhor. Glória a Jesus. E todo lugar que o Senhor me manda ir, eu fico na dispensação do Senhor, aleluia. Tudo que Deus manda fazer, aleluia, eu faço com sinceridade. Sou muito exigente com as coisas da obra do Senhor. Sou até nojento, chato. Tem muitos que falam assim que é duro aguentar o pastor, aleluia. Porque eu não vou viver uma vida que te engana, irmãos. Não vou viver uma vida errada aqui. Para quê? Eu perder minha salvação, a minha promessa que Deus me deu, aleluia, por meras coisas deste mundo. Então o Senhor nos convida nesta noite, aleluia, a
a viver. Glória a Deus. A viver a promessa que Deus tem em obediência, porque a palavra diz lá em Deuteronômio que a obediência ela quebra maldição. Seja obediente a Deus, seja obediente ao seu líder, seja obediente na sua casa, seja obediente ao teu chamado, porque no final, aleluia, tu serás bênção, tu serás pai e mãe de muitos nessa nação, e os seus sucessores darão continuidade à história que Deus escreveu na sua vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou sobre o meu coração nessa noite. Quem entendeu? Glorifica o nome do Senhor com palmas, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém? Faltando 10 minutos, oremos ao Senhor. Funcionário? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e Pai. Assim que essa palavra falou conosco, Senhor Jesus amado, a qual Abraão